Olá a todos e bem-vindos ao Bigcast, o podcast que mergulha fundo nos livros mais fascinantes por aí. Eu sou Júlio, seu guia nesse universo literário, e hoje a gente vai receber a Vanessa, Olá. especialista em história visigótica, pra gente desvendar os mistérios de Galicia Gótica. Conspiração, integração e o reino visigótico do Rafael Cabreira. Que tal? Olá, Júlio. É um prazer estar aqui pra gente desvendar esse período tão rico e cheio de nuances da história da Península Ibérica. Que maravilha, Vanessa. O livro já começa nos transportando para um mundo de intrigas e conspirações no reino visigótico. O autor destaca logo de cara a história de Agimundo, um dux, uma espécie de governador militar, que se rebelou contra o rei Recaredo, o que torna essa rebelião tão intrigante para você. Olha, eu acho que o que mais me fascina é a possibilidade de Agimundo ser um suevo, os suevos. Pra quem não sabe, era outro povo germânico que tinha um reino na Galécia, região que hoje corresponde à Galícia ao norte de Portugal. O nome de Agimundo e o local da rebelião, bem no coração da Galécia, sugerem essa origem. E por que a origem sueva de Agimundo seria tão importante? Porque nos leva a questionar a relação entre visigodos e suevos dentro do reino. Se Agimundo era de fato um suevo em posição de poder, isso indica um nível de integração que desafia a ideia de uma dominação visigótica absoluta. E aí a rebelião dele ganha outra camada de significado. Será que era só uma disputa de poder? Ou havia também uma questão de identidade cultural em jogo? É como se a rebelião de Agimundo fosse a ponta do iceberg de um conflito muito maior e mais complexo. O autor menciona o uso da onomástica, o estudo dos nomes, para investigar a origem de Agimundo, como essa técnica pode nos ajudar a entender melhor a história. A onomástica é uma ferramenta poderosa para historiadores. No caso de Agimundo, o nome dele tem elementos comuns em nomes suevos, mais raros entre visigodos. Isso reforça a teoria da sua ancestralidade sueva, adicionando mais lenha na fogueira da discussão sobre a integração desses povos. É como se os nomes fossem pistas deixadas ao longo da história, esperando para serem decifradas. Fascinante. Mas a Galécia não era só palco de rebeliões, né? Pelo que eu entendi, a região tinha um papel econômico crucial no reino visigótico. Com certeza. A Galácia era rica em recursos minerais, principalmente ouro e estanho. Lembre-se que essa região, junto com as Astúrias, foi uma importante fonte de ouro para o Império Romano. E essa riqueza não desapareceu com a queda de Roma. Então, mesmo sendo geograficamente mais afastada do centro do reino visigótico, a Galécia tinha um poder econômico que a colocava em posição de destaque. Exatamente. Essa riqueza mineral provavelmente financiava muitas das atividades do reino e dava aos nobres galegos uma influência considerável. Imagine o impacto disso nas relações de poder. Uma região rica, com identidade cultural própria, e lideranças com recursos para desafiar o poder centralizado do rei visigótico. Entendi. E como essa dinâmica de poder se refletia na política do reino visigótico. O livro sugere que a riqueza da Galácia pode ter sido um fator de instabilidade. Nobres galegos com recursos e influência poderiam se opor às decisões do rei, ou até financiar rebeliões como a de Agimundo. Além disso, a Galácia, por sua localização estratégica e riqueza mineral, era um alvo constante de invasões e disputas de poder. Então a Galécia, apesar de ser parte do reino visigótico, tinha uma autonomia e uma força que a tornavam um ator político importante. Sem dúvida. E essa força vinha não só da sua riqueza, mas também da sua história. A Galácia tinha uma identidade cultural própria, com raízes romanas e germânicas, e uma forte tradição cristã. E que papel a Igreja Católica tinha nesse contexto? A igreja era uma força poderosa na Galácia, com grande influência sobre a população. E essa influência se estendia também à esfera política. Ou seja, a Galácia era um lugar de convergência de diferentes forças. Poder econômico, identidade cultural, influência religiosa. É muita coisa para analisar. Com certeza. E o livro nos convida a explorar essa complexidade, mostrando que a Galácia não era apenas uma província submissa ao poder visigótico, mas sim um ator importante que moldou a história da Península Ibérica. Que fascinante. Mas antes de mergulharmos ainda mais nesse universo, vamos fazer uma breve pausa para processar todas as informações. Voltamos em breve com a segunda parte do nosso mergulho em Galácia Gótica. E voltamos para a segunda parte da nossa imersão em Galácia Gótica. Júlio, antes da pausa, a gente estava discutindo a força da Galácia no contexto do reino visigótico. Mas como essa força se encaixa na narrativa tradicional da queda do reino para os muçulmanos no século VIII? É uma ótima pergunta. O livro desafia a ideia de que a queda do reino foi um evento repentino e inevitável. Cabrera argumenta que a Galácia, com sua riqueza e relativa autonomia, pode ter tido um papel mais complexo nesse processo do que a gente imagina. O autor nos lembra que o reino visigótico não era um bloco homogêneo. Haviam tensões entre diferentes grupos, disputas pelo poder e, claro, a constante pressão de outros povos como os muçulmanos no norte da África. A Galácia, nesse contexto, era como um microcosmo de todos esses desafios. E como a riqueza da Galácia se encaixa nesse cenário de instabilidade? Imagina a Galácia próspera, com minas de ouro e estanho funcionando a todo vapor, enquanto o reino visigótico enfrenta crises e pressões externas. Essa riqueza que antes era um trunfo para o reino,
pode ter se tornado um atrativo para invasores e um ponto de discórdia interna. Faz sentido. A Galaícia, com seus recursos, podia ser vista como um prêmio a ser conquistado, tanto por inimigos externos quanto por facções dentro do próprio reino. Mas o livro sugere que a influência da Galaícia vai além da sua riqueza material. Certo. Exatamente. A Galácia tinha uma cultura rica, com raízes romanas, germânicas e cristãs, e uma forte identidade regional. Essa identidade, aliada à sua autonomia econômica e política, pode ter contribuído para a formação de uma elite local com ambições próprias. E que tipo de ambições seriam essas? O livro nos apresenta exemplos de líderes galegos que desafiaram o poder central do reino, como Suniério, um nobre que liderou uma revolta contra o rei Égica no final do século VII. Essa revolta, mesmo sendo sufocada, demonstra a força da nobreza galega e a fragilidade do reino visigótico. Ou seja, a Galécia não era apenas um alvo passível de invasões ou disputas de poder, mas também um agente ativo nas tensões que levaram à queda do reino visigótico. É justamente essa perspectiva que o livro nos oferece. Cabrera nos convida a repensar a história da queda do reino visigótico, não como um evento isolado, mas como resultado de um processo complexo, com múltiplas causas e atores. E a Galácia, com sua riqueza, autonomia e identidade cultural, desempenha um papel crucial nesse processo. Mas a história da Galeirência não termina com a queda do reino visigótico. O que acontece com a região depois da invasão muçulmana. O livro nos mostra que a Galácia, apesar de ter sido incorporada ao domínio muçulmano, manteve parte da sua identidade cultural e autonomia. A influência romana e visigótica permaneceu presente na região, e a Igreja Católica continuou a desempenhar um papel importante na vida da população. Então, mesmo sob o domínio muçulmano, a Galácia conseguiu preservar parte da sua cultura e identidade. Sim, Cabrera argumenta que a Galácia nunca foi completamente islamizada. A região manteve uma forte identidade cristã e resistiu à influência cultural muçulmana de diversas formas. Que interessante. Essa resistência cultural da Galácia teria alguma relação com a Reconquista, a luta dos reinos cristãos para retomar a Península Ibérica do domínio muçulmano. Com certeza, o livro nos mostra como a Galácia, com suas raízes cristãs profundas e sua tradição de resistência, se torna um importante foco de resistência ao domínio muçulmano. E essa resistência contribui para a formação de um movimento Queros, séculos depois. Culminará na Reconquista. Ou seja, a Galécia, mesmo após a queda do reino visigótico, continua a ser um ator importante na história da Península Ibérica, moldando a identidade da região e influenciando o curso dos eventos futuros. Exatamente. E o livro nos convida a reconhecer a importância da Galácia na formação da Península Ibérica como a conhecemos hoje. A região, com sua rica história, cultura e resistência, deixou uma marca profunda na identidade da Espanha e de Portugal. É incrível como a história da Galécia se conecta com a história da Península Ibérica como um todo, né? E como essa região, muitas vezes esquecida nos livros de história, teve um papel tão crucial na formação da identidade cultural da região. Sem dúvida. E Galácia Gótica nos faz repensar a história da Península Ibérica, mostrando que a Galácia não era apenas uma região periférica, mas sim um centro de poder. Cultura e resistência que moldou o destino da região por séculos. Concordo. E acho que esse é um ótimo ponto para a gente fazer um pause e refletir sobre tudo que a gente aprendeu até agora. Voltamos em breve para a última parte do nosso mergulho em Galácia Gótica, onde vamos explorar ainda mais a fundo o legado da Galácia e a sua influência na história da Península Ibérica. E voltamos para a última parte da nossa viagem pela Galácia Visigótica. Vanessa? Nas partes anteriores, a gente explorou as intrigas, a riqueza e a resistência dessa região fascinante. Mas o que acontece com a Galácia depois da queda do reino visigótico? Como essa história se conecta com o que vemos hoje na Galícia e no norte de Portugal? Essa é a parte mais intrigante, Júlio. O livro argumenta que a Galácia não desaparece com a chegada dos muçulmanos. Muito pelo contrário. A região mantém uma identidade cultural forte e, em muitos aspectos, desafia a narrativa tradicional de uma conquista e islamização total. Então a Galácia não se torna simplesmente mais uma província do domínio muçulmano. Não. Cabrera nos mostra evidências de que a cultura e a organização social da Galácia persistem. Mesmo sob o domínio muçulmano, ele destaca a presença contínua de elementos da onomástica, ou seja, dos nomes próprios, suevos e visigóticos, o que sugere uma continuidade cultural que a conquista muçulmana não conseguiu apagar. É como se a Galácia tivesse absorvido as influências romanas, germânicas e posteriormente muçulmanas, sem perder sua essência. Exatamente. E essa capacidade de integrar diferentes influências sem perder sua identidade é uma das características mais marcantes da Galácia. O livro também destaca a importância da Igreja Católica na preservação da cultura e identidade galegas durante o período muçulmano. A Igreja Católica como um bastião de resistência cultural. Sim, a Igreja continuou a desempenhar um papel fundamental na vida da população, mesmo sob domínio muçulmano. Ela manteve viva a língua, os costumes e a fé cristã, servindo como um ponto de referência cultural e espiritual para os galegos. E essa resistência cultural da Galácia tem algum impacto na Reconquista.
A luta dos reinos cristãos para retomar a Península Ibérica. Com certeza. A Galécia, com suas raízes cristãs profundas e sua longa tradição de resistência, se torna um dos principais focos da Reconquista. A região serve como base para a formação de novos reinos cristãos, como o Reino das Astúrias, que lideraria a luta contra o domínio muçulmano. Então a Galécia, mesmo sob o domínio muçulmano, nunca deixou de ser um território cristão em essência. Exatamente. A chama da fé cristã e da identidade galega continua acesa na região. E a Galécia desempenhou um papel crucial na retomada da Península Ibérica pelos reinos cristãos. Que história fascinante. E como essa história se reflete no que vemos hoje na Galícia e no norte de Portugal. A influência da Galécia visigótica é visível até hoje. A arquitetura, a língua, as tradições e a cultura da região carregam as marcas dessa história rica e complexa. A Galícia, por exemplo, manteve sua própria língua, o galego, que tem fortes raízes no latim vulgar falado na Galécia romana e visigótica. Então podemos dizer que a Galécia visigótica não é apenas um período histórico distante, mas sim uma parte fundamental da identidade da Galícia e do norte de Portugal. Sem dúvida. O livro nos mostra que a história da Galécia visigótica é essencial para entendermos a cultura, a identidade e a história da Península Ibérica como um todo. E mais do que isso, nos convida a repensar a narrativa tradicional da conquista muçulmana, mostrando que a resistência cultural e a persistência da identidade local são forças poderosas que moldam a história. Que jornada incrível! Começamos com a história de Argimundo e sua rebelião e terminamos com uma nova compreensão da formação da Península Ibérica. Galécia Gótica nos leva a questionar, a investigar e a redescobrir a história, mostrando que o passado está vivo e influencia o presente de maneiras que nem sempre a gente percebe. Concordo plenamente, Júlio. E para quem se interessou por essa história fascinante, recomendo a leitura completa de Galécia Gótica. É uma obra que nos desafia a repensar o passado e a reconhecer a importância da Galécia na formação da Península Ibérica. E para os nossos ouvintes, fica o convite para continuar explorando a história da Galácia e da Península Ibérica. A história está presente em cada canto, nos nomes das ruas, nos monumentos, as tradições e nos costumes. Basta olhar com atenção e curiosidade para desvendar os mistérios do passado. E com essa mensagem inspiradora, a gente encerra nosso mergulho em Galécia Gótica. Esperamos que vocês tenham apreciado a viagem e que se sintam motivados a continuar explorando a história fascinante da Galécia e da Península Ibérica. Até a próxima. E continuem mergulhando nos livros,